Compañeros, como todos ustedes nos han encomendado invitar al abogado, nos han dado esa encomenda a Rosángela, tanto a mí, que viene una fecha y aquí está el abogado para sacarnos algunas dudas, para explicarnos si nuestra idea si es posible o no. Compañeros, yo creo que lo más importante ahora es el abogado que nos explique. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, a todas, muito obrigado pela presença aí, eu fico feliz de, num sabadão, a gente conseguir se reunir para discutir assuntos importantes, na verdade, né? Bom, primeiramente, meu nome é Leandro Odilon, sou advogado, tá? Já trabalho há 20 anos na advocacia e eu me especializei nas questões de moradia. Eu fui convidado a fazer a defesa do pessoal lá de Francisco Morato. Na verdade, eu já advogava para uma parte daquela comunidade. Aí um morador lá do lado da Zilma, ele falou sobre mim, né, sobre o meu trabalho, daí a Zilma e a Cíntia me convidaram para fazer a defesa do processo da parte de cima, né? Mas hoje, na verdade, nós não estamos aqui para falar sobre o processo. Eu posso até falar também, tá? A gente pode aproveitar, caso haja alguma dúvida. Mas o motivo principal é assim, um certo dia eu estava indo para Francisco Morato, por um acaso eu encontrei com o Sandro no trem, que ele também estava indo para a reunião, aí começamos a conversar, daí eu falei sobre a possibilidade da criação de uma cooperativa habitacional, tá? Eu acredito que todos já saibam mais ou menos como funcionam cooperativas, né? Cooperativa, basicamente, as pessoas se unem em prol de um determinado assunto, né? Então, existem cooperativas de costura que se unem para vender a costura, por exemplo, para grandes empresas. Existem cooperativas de catadores de reciclados, né, que eles trabalham na rua recolhendo garrafas plásticas, latinhas, etc., levam para um determinado local e ao invés de vender aquilo ali no ferro velho, por exemplo, ganhando menos, eles passam a vender diretamente para a indústria que faz a reciclagem. Então eles ganham mais dinheiro com isso. E também a cooperativa habitacional, que é o nosso principal foco aqui hoje. O que acontece? Quando eu conversei sobre esse assunto com o Sandro, foi justamente por entender a seguinte situação. Eu percebo que todos vocês são pessoas trabalhadoras que conseguem se manter, né? Não são pessoas que estavam tentando ocupar o local lá, por exemplo, em Francisco Morato, por não ter a menor perspectiva de vida, não conseguir de repente pagar um aluguel, passando necessidade. Então eu falei, por que não a gente não pensar numa cooperativa habitacional? Como que funciona isso? Ela funciona da seguinte maneira: um grupo de pessoas se unem, tá? É formada uma documentação, tá? Não é nada de boca de confiança. Então é criada uma pequena empresa chamada cooperativa, que é uma pessoa jurídica. Cada um dos cooperados passa a contribuir mensalmente com um valor, tá? Então esse valor também é decidido por vocês, pelas pessoas interessadas. Aí vamos dar um exemplo aqui, porque eu fiz uma conta aí para eu poder explicar um pouco melhor. Vamos supor, tá, a possibilidade, é claro que o valor serão vocês que vão decidir mais para frente, mas se todos puderem, por exemplo, contribuir com R$400, e se a gente tiver, por exemplo, dentro desse grupo 40 famílias, então por mês vai ser arrecadado entre vocês um valor de R$16 mil, tá? Esse valor, ele não é entregue na mão do Leandro, de ninguém. Ele é depositado na conta jurídica da associação. E aí, 16 mil por mês, tá? Durante um ano, isso aí vai dar um bom dinheiro. Eu fiz umas contas, vai dar 100 e poucos mil durante um ano, levando em consideração a gente ter apenas 40 famílias. Conforme esse valor vai sendo arrecadado e guardado nessa conta jurídica, e essa conta jurídica, tá, o pessoal, é importante também colocar que ela não pode ser movimentada por uma única pessoa. Então, quando a gente faz a documentação,
vai colocar, por exemplo, 2 ou 3 pessoas. Então, uma pessoa sozinha, ela não consegue ir lá e sacar o dinheiro. Ela vai precisar da assinatura de mais 2 ou 3 pessoas. Então, o dinheiro fica normalmente investido em algum tipo de investimento seguro, tá? Por exemplo, o Tesouro Direto, né, que é uma modalidade de investimento do banco, não é nada bagunçado, tá? É o próprio banco que oferece isso aí. CDI, bom, existem várias modalidades, eu não entendo muito bem desse CDB, existem várias modalidades. O próprio grupo decide em qual será o investimento, tá? Claro que vai ter que ser investimento seguro. Eu não vou aconselhar ninguém a investir em bolsa de valores, essas coisas que pode ganhar e pode perder tudo, né? Então, a partir do momento que começa a arrecadar mês a mês e guardando esse valor, vai chegar uma época que vocês vão ter dinheiro suficiente para comprar um terreno, tá? Esse terreno, eu até estava conversando com o senhor agora há pouco. Desculpa, qual é o Hélio? Eu estava conversando com o senhor Hélio agora há pouco a respeito disso, dessa situação. Quando vai comprar o terreno, vocês vão ter que ter um advogado ou alguém que entenda de compra, de negociação de imóveis, para não acontecer o que já aconteceu, por exemplo, lá em Carapicuíba, em Francisco Morato, que muitas pessoas acreditaram que estavam comprando um terreno de uma pessoa correta, de uma forma correta, e não, estavam comprando um sonho, comprando de quem não era o dono. Para a cooperativa não é assim que funciona. Então, existe um conselho, um grupo, uma diretoria dessa cooperativa, que quando chegar o momento, por exemplo, de fazer a aquisição do imóvel, vai ser, por exemplo, escolhido a cidade que vai ser comprada, o valor que vai ser pago e a metragem do terreno. E também verificar se esse terreno, se ele pode eventualmente ser desmembrado, na hipótese de o objetivo ser construção de casas térreas, tá? Existe também a possibilidade de comprar um terreno para construir em forma de prédios, né, de apartamentos. Tudo isso, tá, que eu estou passando para vocês, é decidido sempre pelo coletivo. Então não é, por exemplo, o presidente da associação, ou advogado, ou uma pessoa, não, vamos comprar ali porque ali é melhor. Não. Todos decidem, todos votam, e aí fazem a compra desse terreno. Comprando o terreno, que é o primeiro ponto, aí sim, se for, por exemplo, construir na modalidade de multirão, que é uma possibilidade também, então compra-se o terreno, as contribuições não param, continuam pagando, que aí começa a parte da construção das casas. Vai ser necessário, tá, contratar um profissional de engenharia ou arquiteto também, isso aí lá na frente, para ele fazer um projeto. Então, por exemplo, a ideia é construir, por exemplo, casas térreas, né? Então, ele vai construir um projeto dentro da metragem do terreno, dizendo que pode ser construída, por exemplo, casas 5 metros de frente por 25 de fundos, ou 10 de frente, ou serão sobrados. Aí também é um novo momento em que vocês vão decidir que tipo de moradia vocês vão querer. Ou também a possibilidade de construir prédios, tá? A construção pode ser feita, como eu disse, através de cooperativa também na construção, que seria basicamente comprou terreno, tem material, aí, por exemplo, todo sábado, por exemplo, os próprios interessados vão lá e colocam a mão na massa. Até essa parte ninguém vai saber que casa é de cada um e o porquê disso. Se eu souber que a primeira casa é minha, eu vou querer caprichar mais nela, vou querer fazer que ela vá mais rápido, né? Então ninguém sabe, vai ter a quantidade para cada um. Então todos constroem, todos ajudam, levantam paredes, etc. Que é uma modalidade, que é através tem um nome específico que eu vou lembrar aqui, que às vezes eu esqueço, mas do multirão. Então tem essa possibilidade. A outra possibilidade dependendo da arrecadação que é feita na cooperativa, é possível contratar uma construtora, tá? Que também quem escolhe, quem decide são vocês, né?
Vão ter as construtoras que vão cobrar um valor muito alto, outras vão um valor mais baixo, mas demora mais tempo para entregar a obra. Tem a possibilidade de vocês negociarem a casa sem acabamento, porque aí fica mais barato. Tem uma cooperativa aqui na região de Suzano, por exemplo, que eu conheço bem. Eles compraram um terreno que era uma fazenda, era uma área meio que rural, compraram essa área e lá construíram um condomínio. E qualquer pessoa que passa lá pensa que é um condomínio de luxo até, que é muito organizado, tem portaria, portão eletrônico, as ruas são feitas com boquetes, né, que ajudam inclusive na penetração da água, e são casas muito bonitas construídas dessa forma. Lá eles construíram, a construtora entregou a casa sem acabamento, foi mais rápido, mais barato, e eles terminaram a construção por meios próprios, que também é uma possibilidade. Outra coisa, a partir do momento que você cria uma cooperativa habitacional, bom, eu não vou entrar nos detalhes agora da questão do registro dessa documentação, tá? Mas ele é burocrático, mas isso aí normalmente quem faz é um profissional, um advogado. Quando é feita essa documentação toda, e vocês têm um terreno e ela está funcionando, é possível ainda conseguir recurso público do governo brasileiro para a construção das casas, via Caixa Econômica Federal, que a Caixa Econômica, ela incentiva inclusive a construção de casas populares. Mais ou menos, né? Mas é a Caixa Econômica Federal dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né? Então existem recursos específicos para cooperativas, para construção feita e organizada e gerida pelos próprios interessados, tá? Bom, basicamente o que eu tenho para falar da cooperativa é isso. Agora, e da finalidade, né? Agora, como eu já falei também, o mais importante que vocês têm que ter é a consciência de que é um compromisso que tem que ser assumido, porque também existem pessoas que, por N motivos, podem desistir, pode querer ir embora para outro lugar, e etc, né? Então a gente tem que entender que funciona esse projeto quando existem a adesão da família até o final. Se todo mundo tiver convicto que vai dar certo, que o negócio é bom, e ir até o final, eu tenho certeza que ninguém vai reclamar no final, porque todo mundo vai acompanhar o passo a passo, o dia a dia, até que a casa esteja pronta. Então isso aí funciona bem. Agora, o que não funciona, colocar, eu sei que não é o caso aqui, mas eu tenho que falar, tá? Colocar pessoas desonestas para se meter no negócio, isso não dá certo, tá? O dinheiro não pode ficar sob o controle de uma única ou até duas. O ideal é colocar 3 pessoas, até mais. Quer movimentar o dinheiro? 4 pessoas vão ter que assinar o documento para liberar o dinheiro, porque aí todo mundo vai saber o que está acontecendo, né? Então, tendo pessoas honestas e pessoas que estejam dispostas a trabalhar em cima desse projeto, ele tem tudo para dar certo, não dá erro, tá? Então, isso aí que é uma coisa importante a falar, porque a gente, todo mundo já viu, ouviu falar, ou já passou, já sofreu golpes que acontecem, né? Então, assim, não é porque eu estou falando aqui com vocês, eu, na verdade, sou advogado, estou aqui para orientar, para coordenar. A decisão de montar a associação, de como vai ser gerida, é totalmente de vocês. Eu dou o suporte jurídico para explicar o que pode, o que não pode, como fazer, como funciona, que é uma outra situação, tá? Mas toda a decisão é entre vocês. O que vocês querem para isso? Se a casa vai ser, se o projeto, né, se a cooperativa vai ser apenas para 40 pessoas, por exemplo, então você tem que fazer cálculos. Quanto que nós temos que pagar por mês para ter condições de comprar um terreno, por exemplo, um valor de R$500 mil. A gente sabe que provavelmente um terreno nesse valor não vai ser comprado aqui na capital. Talvez tenha que ser para alguma cidade ao redor aqui, né? Porque é mais barato comprar, por exemplo, em Francisco Morato, em Carapicuíba, em Osasco, do que comprar aqui em São Paulo. Tendo mais pessoas, que foi uma pergunta que o seu Hélio fez para mim, por exemplo, qual que é o limite de pessoas? Vocês decidem. Se a gente estiver discutindo aqui em cima de 40 pessoas que querem, por exemplo, construir casa térrea no modelo de multirão, por exemplo,
Então a gente pode imaginar um terreno, até a medida desse terreno, né? Quantas famílias que vão estar morando ali, quantas casas podem ser construídas, tem que guardar o espaço de ruas, etc, etc, e vai ser criado futuramente um condomínio, né, com os moradores que compraram, que participam do mutirão, da cooperativa, me desculpe. Agora, por exemplo, se são 100 pessoas ou 200 pessoas, é possível também, desde que todos contribuam. Ao invés de comprar um terreno, por exemplo, de 10 mil metros quadrados, aí vai ter que comprar um terreno de 20, 30 mil metros. De repente é interessante porque a compra desse terreno pode acontecer mais rapidamente, dependendo do tamanho que for pretendido. Então, ao invés de, eu dei um valor, sugestão aqui, tá? De R$400, por exemplo, mas, por exemplo, se tiverem 1.000 pessoas pagando R$400, então a gente sabe que vai ser uma paulada de dinheiro. Só que aí não adianta comprar um terreno ali que caibam apenas 100 casas. O projeto só funciona, só acontece se todos que estiverem na cooperativa tiverem a certeza que serão contemplados. Não vai ficar ninguém de fora. Pois não? Por exemplo, todas as pessoas que vão participar, a documentação tem que estar limpa para ser parte da cooperativa? Então, a criação... Para montar a cooperativa, né? Então, as pessoas têm que ter um documento, tem que ter pelo menos o CPF, que eu acredito que todos... Eu não sei o nome da pessoa. Então, isso aí, na verdade, às vezes é um problema para pegar empréstimos, para pegar financiamento do governo. Então, isso pode ser um problema. Agora, para gerir, para administrar a cooperativa, não necessariamente. De repente, por exemplo, existem cargos que vão ser colocados nessa diretoria, que vai administrar a cooperativa. A pessoa, por exemplo, tem restrição no nome, mas ela vai ser, por exemplo, segundo secretário, ou primeiro secretário, que não mexe com a parte financeira. Vai cuidar da ata, por exemplo, de um ofício, de um requerimento. Essa pessoa não tem problema se ela tiver restrição no nome. Agora, o presidente, o tesoureiro, por exemplo, esses é importante que tenham o nome sem restrição, porque infelizmente pode atrapalhar. Embora o empréstimo, um possível empréstimo ou financiamento da construção, ou mesmo da aquisição, da compra de um terreno, não é feito um CPF de ninguém, é feito um CNPJ da cooperativa. Mas esse CNPJ, ele vai estar atrelado a um CPF de alguém. Então não é interessante que o CPF das pessoas que vão presidir e vão cuidar da parte financeira da cooperativa, que tenham restrição no nome, restrições financeiras, tá? Bom, só voltando na questão, então, a cooperativa, ela pode funcionar, tá? Com número, eu vou colocar de uma forma exagerada, mas ela pode funcionar com um número ilimitado de pessoas. Existem, na verdade, eu até comentei com a senhora, né? Existem hoje empresas, né, que usam o CNPJ de cooperativa, mas para construir prédio para tudo quanto é canto. Tem uma cooperativa, eu não me recordo se é BMF, eu não tenho certeza, tá, o nome que eu estou dando aqui, mas ela tem empreendimentos em Itapevi e aqui em Carapicuíba. Ela constrói prédios grandes, tá? E qualquer pessoa a qualquer momento pode entrar, entendeu? Mas aqui, como seria na verdade um grupo fechado, só entre vocês, né? Aí eu acho que vocês deveriam avaliar isso, né? Vamos supor, vamos trabalhar com o máximo de quantas pessoas, por exemplo, né? Vamos trabalhar com, a gente, por exemplo, vai iniciar com 40 pessoas, por exemplo, mas nós temos a possibilidade de chegar, por exemplo, em 60, em 80, em 100 famílias, por exemplo. Então o projeto inicia-se para quem está dentro. Então, por isso que o ideal, quando vai iniciar uma cooperativa, vai fundar a cooperativa, é ter esse respiro. Porque não é justo, por exemplo, nós estamos agora no mês de março. Vamos supor que a gente inicia a cooperativa no mês de março, 40 pessoas contribuem no mês de março. Aí pagam março, pagam abril, maio, daí quando chegar em junho, entra uma pessoa do nada e fala, eu quero participar com vocês. Quero pagar os 400 também. Aí como que funciona isso? Então essa pessoa teria que pagar o que já foi pago por todos, né? Para que tenha equidade. E o pior de tudo
quando está começando, as pessoas às vezes nem entendem e nem têm interesse. Mas eu tenho certeza, se vocês montam, por exemplo, uma cooperativa, começa a guardar dinheiro no banco, tem o dinheiro para comprar o terreno, aí, meu amigo, aí vai aparecer gente tudo quanto é lado querendo fazer parte. Entendeu? Que acontece. Aí vocês podem avaliar, é interessante, tem espaço para entrar mais quantas famílias? Não tem espaço mais. Eu estou falando isso porque às vezes, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, tem um filho, uma filha que já é adulto, fala, não, eu queria que meu filho também tivesse uma casa, morasse do lado da minha casa. Como é o que estava acontecendo, inclusive, lá em Muraca, né? Muitos compraram o terreno e do lado está a sogra, o sogro, o irmão, né? Para ter a família próxima, né? Então, eu acho que é interessante vocês pensarem também, ter sempre um pouquinho de espaço sobrando, né? Porque, eventualmente, pode uma hora vir um parente, um filho, um irmão de alguém de você, pô, queria que estivesse aqui com a gente, né? Então, vai entrar sabendo que vai ter que contribuir aquilo que já foi pago pelos associados, né? Para que o negócio não fique desigual, né? Um paga 10 mil reais, o outro quer entrar hoje para pagar 100 reais. Não dá muito certo, né? Mas acontece. Então, eu acho que o ideal é, se vocês realmente decidirem que querem e que vão montar uma cooperativa, isso aí, eu acho assim, eu estou aqui para esclarecer dúvidas hoje, né? Mas é uma coisa que vocês têm que pensar e realmente entender que é importante definir um valor. Podem pagar, por exemplo, 50 reais por mês. Mas quanto tempo que vai demorar pagando 50 por mês para ter alguma coisa lá na frente? Então, é um projeto que pode acontecer, mas daí a gente está falando que a compra do terreno pode acontecer daqui a 5 anos, né? E depois tem a construção, né? E um outro detalhe da cooperativa também, que o formato, tá, da construção, que é importante, é assim, nós estamos falando aqui de uma possibilidade de entregar casas prontas para todos. Isso aí demanda tempo. Agora tem a possibilidade de comprar apenas o terreno. E aí o tempo de contribuição ele diminui bastante. Só que aí a pessoa tem que entender que cada um vai ter que construir a casa do seu jeito, com as próprias ferramentas, e às vezes atrapalha, porque eu tenho certeza, né, que vocês, graças a Deus, são um povo próspero, né, os bolivianos e as famílias que estão hoje com os bolivianos, mas assim, nem todos têm tão boas condições, né, de construir. E a cooperativa ela tem também esse lado do humanismo, né, de uma certa forma de um ajudar o outro também, né? Quando a gente fala, por exemplo, na construção em formato de multirão, é por isso. Vamos construir 40 casas nesse terreno, já tem o projeto aprovado pela prefeitura, que geralmente o advogado corre atrás de tudo isso, né? Tem a parte do engenheiro, o arquiteto, que vai fazer um projeto, vai aprovar na prefeitura, tudo certinho, tem que ser dessa forma, né? Mas aí uma pessoa não está tendo condição de construir. Agora, quando vão construir, todas as casas serão construídas, a contribuição continua igual para todo mundo, terminou. Aí vocês podem fazer mais uma contribuição, fazer uma festa, né? Para inaugurar, porque deu tudo certo, né? Então, é assim que funciona, tá? A cooperativa, a ideia de cooperativa é essa. Só para me finalizar minha fala aqui, a coisa mais importante é que haja confiança no grupo, né? E dedicação. A gente está falando de contribuição, mas eu falei com o seu Hélio, por exemplo, vocês podem organizar uma festa, por exemplo, um evento, para arrecadar dinheiro. Então, vamos supor, uma festa da independência da Bolívia, alguma coisa assim. Vamos fazer um evento, vamos pegar uma praça pública, por exemplo, a gente manda ofício, consegue um espaço, e lá vão ser vendidas comidas típicas, roupas, etc, etc, etc. O lucro daquele evento, vocês podem mandar direto para o caixa. Então, não é apenas a contribuição de vocês. Vocês podem pensar em algumas atividades para arrecadar mais dinheiro e colocar todo ele na conta. E todo o dinheiro que é colocado na conta, no meu ponto de vista, todo mundo que vão integrar essa cooperativa tem que ter o acesso à informação. Então, por exemplo, vocês parece que já fazem reuniões de vocês. Então, vamos supor, montamos a cooperativa e todos pagaram.
No outro mês vai ter uma reunião, a pessoa que estiver encarregada da parte administrativa e financeira vai chegar aqui com o extrato do banco, vai falar, pessoal, nós temos tanto no banco, ó, depositamos lá 16 mil, rendeu mais 100 reais, por exemplo, então nós temos 16.100 reais. E a mesma coisa no outro mês, no outro mês, no outro mês, até que chega um ponto que todos falam, ó, nós já temos condições de comprar. Porque uma coisa que vai acontecer que é legal, a partir do momento que vocês conseguirem iniciar esse projeto, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai começar a olhar de vez em quando na internet, pô, tem um terreno grande vendendo em tal lugar, bacana, será que compensa, não compensa? Fala com o advogado para ele ver. Daí o advogado vai ter que ver a documentação, como está, se o local permite construção ou não permite, tem uma série de... A legislação brasileira ela é um pouco complicada para algumas coisas. Então não é só comprar um terreno que vai poder construir. Tem que ver se o terreno não tem problemas jurídicos, não tem penhora, questões ambientais, se tem manancial perto, área de proteção ambiental permanente, uma série de coisas, né? E é claro, se vocês realmente decidirem que vão montar a cooperativa, o meu escritório está à disposição para dar o suporte jurídico para que vocês não incorram em erro. Tá? E eu erro por desconhecer detalhes da lei, do município, que possam atrapalhar vocês. Tá? Bom, então o que eu tenho para dizer sobre o nosso intento, né, da cooperativa é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para tentar responder. Se eu não conseguir responder hoje, pode também mandar aí pelo WhatsApp aí, que a gente vai sempre respondendo. Às vezes demora um pouco, mas sempre eu respondo, não deixo ninguém sem resposta, tá? Mas é isso, eu agradeço a atenção de vocês, ok? Muito obrigado e estou aí para responder qualquer dúvida de vocês. Eu tenho uma pergunta. A formação da diretoria da cooperativa é como se fosse outra empresa? Como se fosse uma associação. Quer dizer, diretoria, o presidente, precisa de vice-presidente, essas coisas? Exato. O ideal é montar como se fosse o formato dela de uma associação. Um presidente, tesoureiro, vice-presidente. Exato. E um conselho fiscal. Isso. Ela funciona exatamente como se fosse uma associação. Né? A única questão é que a personalidade jurídica dela é outra. Até porque ela trabalha com arrecadação de valores, de dinheiro. Né? Então essa é a parte que diferencia uma associação de uma cooperativa. Agora, no restante, é basicamente o mesmo formato. Tá? Presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro e o conselho fiscal que tem que ter. E aí tem alguns registros, alguns informes que são específicos de uma cooperativa. Quando você faz uma associação, por exemplo, você registra um cartório, tira o CPF e está tudo certo. Desculpa, CNPJ, desculpem. Agora, a cooperativa, além do registro em cartório, ela tem que ser levada também aos órgãos do Estado, né? Para que seja reconhecido como uma cooperativa habitacional. Sim. Tá? Tá ótimo. Esse companheiro, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Vamos tirar a dúvida agora, gente. Nossa, Mariossa, tem nada de dúvida? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar aqui, participar um pouco da reunião de vocês, bate-papo de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui para responder ainda, tá? E mesmo se de repente uma pessoa pode não ter dúvida aqui agora, mas pode ser depois, né? Então acredito que muitos já têm o meu telefone aqui, né? E aí pode também mandar pelo WhatsApp, tá? Pode telefonar. Eu tenho um escritório aqui no Largo do Paissandu, tá? Até o Sandro e mais umas pessoas já estiveram lá, o Luciano também, e também lá na Avenida Paulista, tá? Então, se precisar, a gente agenda também, vamos conversar no escritório e a gente está para atender. Tá bom, gente? Então, muito obrigado, tá bom? Boa, valeu.